E aí, pessoal, Natal tá aí, Enem é mês que vem, janeiro tem vestibular. Vamos detonar nessa redação, então? Vem comigo! Pessoal, tem um fenômeno muito interessante que acontece quando inicia um trabalho novo de redação, por exemplo, numa turma de primeiro ano de ensino médio. Vou começar o trabalho, quero saber como a galera está, manda o pessoal produzir uma redação e sempre acontece que de uma turma inteira de 30, 40 alunos, tem apenas um ou dois que se destacam, que já sabem escrever. E a gente se pergunta, vieram na mesma trajetória escolar, como é que apenas um ou dois sabem escrever? A conclusão que a gente chega é, esse um ou dois aprendeu a escrever sozinho. Ninguém até agora ensinou, porque senão não teria tanta disparidade. E essa mesma disparidade de 1 para 30, 1 para 40, é quando a gente corrige a redação do vestibular da URGS, por exemplo, que fica entre 20 e 25, que seria a pontuação máxima, é muito menos de 1% do universo do vestibular. E eu tenho algumas hipóteses do porquê isso acontece, tá? As pessoas dificilmente aprendem a língua a partir da sua lógica de forma e sentido. O que isso significa? A língua e a linguagem é forma e sentido. Eu tenho formas através de palavras, letras, frases que vão produzir sentidos. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, eu tenho uma forma, eu mostro isso para vocês, isso produz um sentido. Vocês sabem o que isso significa. Se eu faço isso é uma coisa, se eu faço isso é outra coisa, se eu faço isso é uma coisa e se eu faço isso é algo completamente diferente. A língua é forma e sentido. E a trajetória escolar, e muitas vezes os cursinhos também, eles se focam muito na questão da forma. E a gente consegue perceber isso porque nesse universo de 30 ou 40, a forma, a estrutura de um texto está lá. Esse cara aprendeu o que é uma dissertação, ele sabe, entre aspas, o que é um parágrafo, como dividir e tudo mais. A forma do bolo está ali prontinha, só que a questão do sentido, ela é muito deficitária. E se a gente pensa nessa importância do sentido, é a razão pela qual escrevemos textos. Eu quero mandar uma mensagem de texto para uma gatinha para que ela se sinta apaixonada por mim, que provoque alguma reação, que ela se emocione. Eu quero produzir lá alguma coisa numa entrevista de emprego para conseguir uma vaga. Eu estou falando aqui com vocês de forma que vocês queiram chegar ao final desse vídeo e tudo isso não acontece pela forma, não acontece simplesmente pela linguagem, pelo formato do vídeo. Acontece pelo conteúdo, pelo sentido. E a trajetória escolar nos ensina muito a fazer a forma, mas o sentido é algo meio obscuro, algo que o cara tem que aprender do além. E daí essas pessoas que se destacam são pessoas que, por elas mesmas, procuraram essa construção de sentido através de filmes, seriados, leituras e outras coisas que a vida lhes proporcionou, que faz com que se encha essa parte de sentido. Mas a gente pode fazer isso através da língua e da linguagem, e a gente deveria trabalhar a língua e até mesmo questões gramaticais voltadas muito mais para o sentido do que para a forma, tá? Então, eu vou ajudar vocês a desenvolver uma redação melhor para vestibulares, para Enem, através dessa ideia de forma e sentido, tá? Vai valer para qualquer coisa, porque aprender a escrever é isso, não é aprender a escrever um texto para o Enem, aprender a escrever um texto para a URGS, aprender a escrever um texto para a PUC. Vocês têm que aprender a escrever para a vida, porque futuramente vocês vão escrever artigos na faculdade, vocês vão ter que escrever e-mails para clientes, vocês vão ter que mandar mensagens para as pessoas queridas de vocês e é muito importante que a nossa escrita seja significativa. Então a gente vai fazer aqui um pocket curso de redação e aqui já aviso para vocês como vai funcionar. A gente vai ter uma série de vídeos que vão acontecer extras durante a semana aqui no canal, já avisando esse final de ano, esse Enem, essa preparação para os vestibulares que vocês vão ter. E a gente vai usar os critérios de forma e sentido.
E eu vou usar, pessoal, para direcionar esse curso, os critérios que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul utiliza. Eu não quero inventar aqui a roda, já tem muitos especialistas que pensaram bastante o que um bom texto deve ter e formaram esse modelo de correção e de critérios, que são os critérios da URGS, que eu acho que eles são perfeitos para qualquer tipo de texto. Porque justamente o que a URGS faz? Ela divide o texto entre forma e sentido. Vou passar rapidamente aqui os critérios com vocês. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles e depois, com os outros vídeos, vamos aprofundando, tá? Então, primeira coisa, vamos trabalhar a forma do texto. Primeiro critério que a URGS pede lá, domínio da tipologia. O que isso significa? Quero saber se vocês entendem qual é a diferença entre um texto dissertativo, um texto narrativo e um texto descritivo. Tá? Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos falar sobre os problemas, o problema das drogas no Brasil. Legalização da maconha. Tá? Vocês podem, por exemplo, fazer um texto contando a história lá do irmão de vocês que teve problema de drogas e tal. Isso acontece muitas vezes no vestibular, que a pessoa ela cai numa lógica muito mais narrativa do que dissertativa. Qual é a lógica dissertativa? É tu assumir um ponto de vista e tu desenvolver o teu texto de forma que esse ponto de vista seja estruturado a partir de argumentos, a partir de uma estrutura introdutória e tudo mais, sabe? Então, isso normalmente os alunos não têm problema. Aquele exemplo que eu dei para vocês. Um aluno de primeiro ano, ele já aprendeu lá na 7ª, 8ª série a fazer uma dissertação. Se passa o ensino médio inteiro fazendo dissertação. Então, a forma da dissertação, todo mundo sabe. Esse é o chamado domínio da tipologia, que depois a gente vai ver que tem alguns detalhezinhos que são importantes para a gente atingir a nota máxima, tá? Junto com o domínio da tipologia, vem uma coisa que é muito intimamente ligada, que é a organização textual, tá? A organização do texto, que é super importante. Um texto bem organizado é aquele texto em que o autor ele te pega pela mão e ele te leva em algum lugar. Não é aquele texto que o autor começou a escrever sobre uma coisa, daí veio uma outra e ele deixou que o texto levasse ao invés dele levar o texto, tá? Então, o que a gente imagina que tem um texto dissertativo em termos de organização? Tem que ter um parágrafo introdutório, que tem uma função de abertura textual. Ou seja, no primeiro parágrafo, o mais importante é que eu deixe claro para o corretor ou para quem está lendo esse texto sobre o que eu vou falar. Eu faço promessas que precisam ser cumpridas nos próximos parágrafos, que são os parágrafos argumentativos. Então, ali, eu situo a proposta sobre o que vai ser feito. Às vezes eu já me posiciono ali dentro, digo qual é o meu ponto de vista e nos próximos parágrafos é que eu faço esse desenvolvimento, que é a parte dos parágrafos mediais, que são os parágrafos argumentativos, tá? Existe uma coisa que é interessante, que é o parágrafo de conclusão, tá? Muitos alunos têm pânico. Meu Deus, como é que eu faço uma conclusão? Pessoal, ninguém espera que a conclusão seja algo assim, olha, vou resolver o problema da legalização da maconha no Brasil. Tem uma conclusão, tá? Vocês não imaginem que é isso, e muitas vezes é isso que nos passam, né? Que o parágrafo de conclusão tem que ter algum tipo de solução, tem que ter algum tipo de proposta, alguma coisa parecida com isso. E não é nada disso, pessoal. Um parágrafo de conclusão, na verdade, ele é o parágrafo onde a gente cria o efeito fim. O que é o efeito fim? Eu poderia estar falando aqui com vocês, pum, desligar essa câmera. E vocês iam ficar, meu Deus do céu, tá, e aí? Ou eu estou falando no telefone com alguém e simplesmente desligo o telefone. Isso aqui é coisa de velho, né? No telefone. Desligar o telefone. Então, simplesmente desligo o meu telefone. Pessoal, não é assim que funciona. Todo e qualquer tipo de comunicação, a gente tem que criar um efeito de fechamento. Estou falando com vocês e vou dizer, então tá, pessoal, olha só, aqui já sinaliza, bom, está terminando. Está falando com fulano, então tá, fulano, a gente conversa amanhã, blá, blá, blá. Olha só, esse é o movimento textual que a gente tem que fazer para se fechar esse texto aqui, tá?
Vamos falar mais detalhadamente sobre isso quando a gente for falar especificamente da estrutura organizacional do texto, tá? E tem um outro critério, são os 3 critérios da forma, que se chama coesão textual, que ele é bem importante, bem difícil de entender. Eu sempre parto para explicar a coesão textual do termo texto, que em latim é textum, que significa tecido. Então, olhem só, um tecido o que é, pessoal? Vocês têm um contínuo, tá? Cada coisa tem que ficar se ligando à outra. Isso é um texto, é um contínuo, é um tecido, é uma malha que precisa ser forjada e que precisa ter um contínuo textual. Existem marcas linguísticas que fazem essa coesão. Então, isso através de forma, e quando eu estou falando de forma, a gente vai falar de estruturas linguísticas. Existem estruturas da língua apropriadas para fazerem essa tessitura textual. Olhem só, uma delas aqui, o meu vídeo, ele tem uma coesão textual. Eu estou dizendo para vocês, vou tratar da forma. Então, vou tratar primeiro elemento da forma, segundo elemento da forma, terceiro elemento da forma. Agora, terminei a coesão textual, vou para a parte do sentido, só vou trabalhar o sentido. Isso é um efeito de coesão textual, ou seja, esse meu texto, ele é arquitetado de forma que vocês sabem, os elementos eles vão se ligando uns aos outros e vai se criando esse contínuo textual, tá legal? Então agora vamos tratar do sentido. Dá uma descansadinha, Gustavo? Gustavo? Muito bem, então. Agora então vamos tratar do sentido. O que é importante ver aqui no sentido? A gente tem 3 critérios bem importantes. Olhem só a coesão textual. 3 critérios. Vocês sabem que eu vou falar de 3 elementos. Essa é a promessa que eu estou fazendo para vocês e vou enumerar esses 3 elementos agora para tratarmos do sentido. O primeiro deles, pessoal, a gente vai chamar de desenvolvimento do tema e do ponto de vista, tá? O que ele é importante? O que a universidade espera? Que enquanto sujeito, vocês assumam uma posição, isso é ser sujeito, é se posicionar, é assumir a sua subjetividade para imprimir no texto um ponto de vista a respeito de uma temática que vai pressupor pontos de vista diferentes e possibilidades de ponto de vista diferente, e a gente precisa desenvolver esse ponto de vista de modo que ao final do texto o corretor ele saiba, olha, não sei se concordo com o que esse cara está dizendo, mas existe aqui um ponto de vista. Ele estrutura um ponto de vista, ele me leva em algum lugar e ele vai me dizendo por que eu devo ir com ele até este lugar. Isso a gente chama desenvolvimento do ponto de vista. Primeiro critério, tá? Segundo critério, que eu acho bastante interessante, é a qualidade do conteúdo. Qual é a qualidade deste desenvolvimento de ponto de vista? Esse cara ele me traz informações novas, qual é o que a gente chama, qual é o grau de informatividade desse texto? Esse texto, enquanto corretor, olha que interessante isso que esse cara está dizendo, nunca havia pensado sobre isso. Esse cara trouxe lá uma fala de um historiador a respeito disso. Esse cara, estamos falando sobre a legalização da maconha, ele me traz uma fala do Fernando Henrique, por exemplo, que tem uma posição a respeito disso. Ele me traz alguma coisa que eu não sei, por exemplo, a respeito desse tema, tá? Então, isso a gente chama de grau de informatividade, tá? O que esse cara traz para essa discussão e qual é a qualidade desse desenvolvimento textual, tá? E aqui a gente vai para um terceiro critério, que para muita gente é muito obscuro, que se chama investimento autoral, tá? E vocês têm que pensar na lógica desse critério. Todo processo de vestibular, ele é um processo classificatório. O que significa isso? Eu preciso dizer que fulano é melhor que Beltrano, por exemplo. Eu preciso classificar. Então, os critérios, ele tem que ter elementos suficientes que a gente faça essa balização de quem é melhor. Então, vocês imaginem, muita gente pode chegar até aqui e ter a mesma nota máxima. Tem desenvolvimento, tem qualidade do ponto de vista. O que é um investimento autoral? O que a universidade pensa? Vamos premiar o cara
que é diferente, o cara que tem mais leituras, o cara que já tem uma habilidade de escrita maior, o cara que desenvolve uma forma de desenvolver essa dissertação que é bastante diferente da forma canônica, mas ele assume um ponto de vista e ele chega num mesmo lugar. Esse cara, ele escreve frases complexas, mais frases complexas do que frases simples, e a gente vai entender isso também linguisticamente, qual é a diferença de uma frase complexa para uma frase simples. Talvez a gente dê uma utilidade para aquilo que na escola é só uma decoreba, que são orações subordinadas e coordenadas, tá? Que é a melhor forma da gente fazer frases complexas e estruturar isso de uma maneira bem feita, tá? Então, esse é o chamado investimento autoral, que normalmente o corretor usa também para fazer essa balização dos textos, né? Qual texto que é melhor do que o outro. Vi 2 textos que atendem os critérios, mas eu sinto que esse aqui é melhor por causa disso, disso e disso. Então, eu tenho elementos para fazer essa balização, tá? Então, estamos trabalhando forma, estamos trabalhando conteúdo. A escola tradicional adora trabalhar forma e acha que conteúdo é algo que, meu filho, te vira sozinho, vai aprender, vai ler. É isso que o professor de redação adora, né? Vocês têm que ler bastante. Bom, tem que ler bastante. Claro, quanto mais se lê, mais interessante se fica, porque se tem mais coisas a dizer a respeito de vários elementos. Quanto mais informatividade, quanto mais informação qualificada vocês consomem, mais vocês podem transformar essa informação e colocar dentro do texto de vocês. Isso é super interessante. Chama teoria antropofágica lá do Oswald de Andrade. Vai comendo tudo que vem pela frente e depois joga fora o que não presta, e o que presta reorganiza lá dentro das tuas ideias e produz a tua autoria, na verdade, com um mosaico de várias ideias de outras pessoas. Essa é uma forma bem bacana de se produzir autoria, tá? Então, é válida a dica de, vai ler fulano. É válida, mas a gente tem mecanismos linguísticos para desenvolver melhor um ponto de vista, para dar mais qualidade de conteúdo e para desenvolver esse investimento autoral, tá? Então, assim, pessoal, essa é a parte bruta da prova, tá? O que vai dar mais nota para vocês. Estou pensando em URGS, mas se vocês pensarem em qualquer outro vestibular, vocês tem essa mesma ideia que eu estou falando aqui, isso vale para qualquer coisa. A URGS refina um pouquinho mais os critérios e ela tem uma parte que é especificamente sobre a expressão linguística, que é para tratar de norma culta da língua. O quanto esse cara conhece de norma culta, quanto esse cara entende de ortografia, quanto esse cara entende de pontuação, quanto esse cara entende de morfossintaxe, que é um nome que a gente vai ter que ver o que isso significa, e mais legal ainda, se esse cara entende de semântica, tá? Isso é mais para termos do corretor, o corretor sabe bem o que são esses critérios, mas na escola a gente deveria aprender tudo isso de uma maneira mais significativa e mais aplicada dentro do texto. O grosso da produção da URGS é essa parte de cima que eu falei para vocês. E daí depois a gente tem essa outra parte que é mais uma parte de penalização, penalizar esses desvios de norma culta. Vocês imaginem, a universidade tem que ter uma gama de critérios para poder fazer essa classificação. E esses critérios que a universidade adota, eles são amplamente universais e eu adoro esse formato URGS porque ele contempla realmente tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver um bom texto, tá? Então, é o seguinte, estamos chegando ao nosso efeito fim. Olha só, vou concluir o vídeo, tá? Então, chegou o momento da conclusão. Lá no início, eu anunciei, vamos falar sobre redação, vamos desenvolver um texto melhor, vamos usar esses critérios, já tratei de todos os critérios, já disse tudo que eu tinha para dizer agora. Eu não posso simplesmente tchau, vou embora, ou simplesmente nem dar tchau. Até tchau eu até poderia dar, tá? Então, a gente vai fazer o fechamento desse texto. O que é importante, uma forma de fechamento. Vou repassar aquilo que a gente viu até agora, tá? Vou fazer um efeito fim através de uma técnica que é resumir o que vimos até agora, tá?
Então, é importante entender a língua como forma e como sentido. Existem critérios a serem desenvolvidos para a parte da forma e, mais importante, são os critérios desenvolvidos para a parte do sentido do conteúdo. Por que isso? Porque isso é o que a gente menos aprende dentro da escola. Fiz uma pincelada de todos esses critérios, tá? E, a partir de agora, vou desenvolver uma série de vídeos para tratar mais especificamente de cada um desses critérios. Mas essa série de vídeos, pessoal, só vai acontecer se vocês ajudarem o canal. A gente precisa que vocês deem um like se vocês estão curtindo os vídeos, se isso está sendo significativo para vocês, porque é muito importante vocês dizerem para o YouTube, olha, esse conteúdo é relevante, curtir esse conteúdo. Se vocês fizerem isso, o YouTube vai entender, se é relevante para fulano, vai ser relevante para ciclano também. Vou sugerir isso. E sugerindo esse conteúdo para mais pessoas, além de a gente ficar mais feliz, a gente vai ficar com mais ímpeto, mais vontade, mais entusiasmo para produzir novos conteúdos. A gente precisa de mais inscritos nesse canal que está nascendo agora, que tem muito potencial, mas que só vai acontecer de verdade se vocês nos ajudarem. Então, se vocês querem mais vídeos sobre redação, curtam o canal, façam comentários a respeito do vídeo e daí eu vou desenvolver essa sériezinha que vai ajudar muito vocês com o Enem, com a URGS e com qualquer outro vestibular e mais ainda com a vida de vocês, que é para isso que a gente escreve. Tá legal então, pessoal? Um grande beijo, até mais!